Final de Champions definida. Arsenal e Paris Saint-Germain vão disputar no dia 30 de maio em Budapeste a grande decisão do maior torneio de clubes da Europa, mas eu tô aqui para falar hoje do que aconteceu entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. A gente teve, para algumas pessoas, o grande jogo entre clubes da vida, quase na partida de ida, e o jogo de hoje já foi num tom diferente, num tom muito mais nervoso do que heróico, num tom muito mais tenso do que recheado de gols e nos servindo de entretenimento. Já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar o sininho para receber as notificações do canal. E vamos embora falar desse jogo, que houve toda uma questão antes dele acontecer, né? Um 5-4, ele não é qualquer resultado. E aí, antes dessa partida acontecer, algumas coisas aconteceram na Alemanha. Primeiro, é o pedido do Bayern de Munique de manter o Allianz somente em vermelho. Segundo, foi até uma briga pro hotel, porque o PSG solicitou para ficar em um hotel que é onde o time ficou no ano passado, na conquista da Champions, e o Bayern vetou. Então o jogo antes mesmo já estava com esse clima de tensão. A coletiva dos dois treinadores foi imaginando mais uma partida daquelas. O Kompany disse que era um jogo de grandes jogadores. O Luiz Henrique tinha batido por diversas vezes na tecla de que qualquer dos times poderia ter vencido ou perdido aquele jogo e que esperava também mais uma partida de altíssimo nível. E a gente teria algumas possíveis mudanças na escalação, né? O Bayern de Munique sem Gnabry, que inclusive vai ficar fora da Copa, tinha o Cal como retorno, tinha também o Rafael Guerreiro, né? E tinha uma certa dúvida entre quem ficaria na lateral, enquanto o Paris Saint-Germain só contava com a ausência do Hakimi. E aí já tinha meio que estabelecido que o Zaire Emery seria o jogador que ocuparia essa função de lateral direito, mantendo o meio de campo com João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha. Sobre a dúvida que estava no time do Bayern, explicando para vocês, o Laimer começou de lateral direito e o Stanisic começou do lado esquerdo do campo. O Davis acabou ficando de fora. Não sei por que o Davis ficou de fora, se o Kompany entendeu que ele não tinha como entregar. Apesar de que a última partida dele na Bundesliga não foi ruim, mas talvez o jogo anterior pela Champions contra o PSG deixou uma imagem negativa para ele ser escalado nesse confronto. Do restante, os times, já como a gente já conhece, né? O Bayern de Munique com o Musiala titular, até pelo que eu falei da lesão do Gnabry. Vamos falar de bola rolando? Que a partida já começou com áreas tensos, mas rapidamente com tons do azul e do vermelho do Paris Saint-Germain e da França. Logo aos 3 minutos de jogo, já sai o gol que decide de Ousmane Dembélé. A jogada começa pelo Fabian Ruiz, que toca para o Kvaratskhelia, que se manda em velocidade, faz um cruzamento rasteiro para trás e o Dembélé finaliza forte, sem chances para o Neuer defender. O Neuer que fez mais um começo de partida meio tenso, né? Tem até um lance, inclusive, antes mesmo do gol, que ele tenta tocar curto para o Laimer, do lado direito, e ele erra o tempo do passe. Esse gol do Dembélé, que é o sétimo dele na atual edição de Champions, mostrou realmente que o Bayern sentiu esse comecinho e que o Neuer não estava tão ligado assim. Depois do gol, a gente pode até dizer que o Bayern tem uma certa evolução, né? Aos 11 minutos, se eu não estou enganado, as primeiras boas chances do Bayern de Munique vem ali com o Harry Kane, depois vem uma ali com o Olise, mas ambas as jogadas são travadas pelos jogadores do PSG. E também tem uma possibilidade de gol do Olise, que ele recebe depois de um cruzamento do Harry Kane, e o Nuno Mendes salva, na que eu entendo como a melhor chance do PSG nessa primeira etapa. Esse lance ainda tem uma continuação, que é o que vai tentando mais um ataque, ele consegue o escanteio, depois ele volta para finalizar, mas acaba tendo o chute travado. Depois disso, a posse de bola já voltou ao time alemão. O Luiz Dias fez uma jogada ali que o Zaire meio quase escorregou em campo, quase se pisoteou, andou para trás, mas ele chutou forte para fora. Depois, quem finaliza para fora mais uma vez é o Olise. E daí a gente tem uma jogada que deixou muita dúvida para todo mundo,
que é um momento que o Vitinha chuta a bola da área de defesa em cima do João Neves. Só que a bola pega em cheio no braço do João Neves. E aí o time do Bayern todo, não só o time, o banco, o company, a torcida, foi toda em cima do juiz para cobrar aquele pênalti, porque o juiz tinha dado só arremesso lateral. Eu vou tentar achar aqui o lance para colocar, mas o que acontece é, a regra diz que quando a bola toca no braço, depois de um passe, de um lançamento proveniente de um jogador do mesmo time, a penalidade, a falta não vai ser marcada. Essa regra pode ser debatida, pode ser discutida, porque a gente pode entrar naquele velho assunto do que é toque na mão, o que não é, mas o fato é que a regra em campo foi aplicada, tá? Diferente do que a gente pôde falar de critério na semana passada, tanto no PSG e Bayern quanto em Atlético e Arsenal, esse lance aqui não é muito questão de critério do juiz, não. Aqui, de fato, a regra foi aplicada. E o próprio João Neves, que estava envolvido naquela jogada lá no campo de defesa, volta a ser importante no jogo no minuto seguinte, quando o Vitinha cobra uma falta, ele cabeceia e o Neuer faz a sua primeira defesa importante no jogo. Logo depois, o Bayern de Munique volta a atacar e o Musiala para no Safonov. Depois a gente tem uma jogada do Olise, que acaba abrindo mais pro centro, toca pro Musiala de novo, que consegue achar um espaço entre os 3 defensores do PSG e mais uma vez para em Safonov. No final do primeiro tempo, ainda teve chance do Jonathan Tah finalizar sozinho de cabeça, sem precisar nem subir e para fora. Dado esse momento mais louco do primeiro tempo, vocês estão vendo que eu falei de lance de ambos os lados, é exatamente isso. A sensação é que a partida estava muito lá e cá, as duas equipes desperdiçando oportunidades demais e sem muita organização. Tudo bem que a gente não teve também times taticamente tão responsáveis no primeiro jogo, mas aqui você tinha ainda menos. E aí no segundo tempo até demora para ter uma boa oportunidade, porque o Bayern de fato começa melhor, mas a primeira boa chance é de Desiré Doué, que parou no Manuel Neuer. No minuto seguinte, quem para no goleiro alemão é Kvaratskhelia. Poucos minutos depois, Desiré Doué. Então vocês estão vendo que o Neuer começou mal e passou o segundo tempo sendo cada vez mais necessário. Dali a gente já começa a ter algumas alterações em ambos os times, né? No PSG, se não me engano, é aquele momento que saiu o Dembélé, aplaudido por ter feito o gol, entra o Barcola. No Bayern de Munique sai o Stanisic, que tinha jogado como lateral esquerdo, para entrar o Davis, e sai o Jonathan Tah para entrar o Kim. Essas mudanças pouco importam, tá? No que vai acontecer nos minutos seguintes, porque a chance posterior a essas mudanças também é do Bayern de Munique, mas é uma bola que chega nos pés do Luiz Dias, meio que tranquilo, sem muita marcação na área, mas ele chuta fraco, praticamente recuando para o Safonov. Depois o PSG volta a atacar, o que vai dizer que ele consegue se mandar em contra-ataque, abre para Desiré Doué do lado esquerdo do campo, que domina e chuta para fora mais uma vez, e aí a gente já tem esse PSG mais dominante. Tá? Dali dos 70 até o final do jogo, é o PSG, mesmo que não precisasse o resultado, conseguindo controlar a partida. Cercando a área, finalizando, mesmo que a bola fosse para fora, o Barcola chutando, o próprio Kvaratskhelia. Depois a gente tem substituições, né, que aí priorizam a defesa, entram Lucas Hernandes e Beraldo, sai o Desiré Doué, sai o Fábio Ruiz, o Bayern tenta responder com o Nicolas Jackson, mas a real é que pouca coisa mudou dos minutos finais. O Bayern tenta ali já na casa final dos 80, chute com Laimer, com Cal, que também entrou, se eu não me engano, no lugar do Pamecano, mas às vezes chutando em cima dos próprios jogadores, às vezes sendo salvo por outro jogador de defesa do Paris Saint-Germain, e aí só consegue alguma coisa realmente nos acréscimos do segundo tempo, quando já tinha muito pouco tempo, que é quando o Kimmich no meio de campo encontra o Davis, que toca curto pro Kane, que faz um golaço e empata o jogo, dando números finais. Então com isso o jogo termina no placar de 1-1, o PSG vai para mais uma final de Champions, a segunda consecutiva depois de ser campeã, massacrando a Inter no ano passado. Tinha estreado nas finais naquela contra o Bayern de Munique, né, e perdeu. Naquele momento que a Champions estava vendo sobre bolha em Portugal. E uma coisa que eu quero só ressaltar, o Bayern de Munique chegou nesse jogo a 175 gols na temporada.
já é o melhor ataque por muito desse ano. E faltam pouquíssimos gols para superar aquele Barcelona de 2012, como o melhor ataque do século. O Kompany tinha dito, como eu falei no começo do vídeo, que era o jogo de grandes jogadores. E esses grandes jogadores hoje não apareceram, pelo menos do lado alemão. O Kane, apesar de ter feito gol, eu senti falta de um Kane mais participativo, que buscasse mais a bola, que encontrasse mais campo para chutar. O Olise errou tudo que tentou fazer hoje. O Luiz Dias às vezes até tentou uma coisa ou outra, mas sem ter um resultado. O Musiala é o único que eu vou entender que ele de fato tentou um pouco mais. Tanto que tem um momento ali no primeiro tempo que ele consegue 3 chutes em menos de 10 minutos. Mas eu senti falta disso. E eu não acho que seja só pela ausência do Gnabry. Como todo, um time que tinha um trio que marcou 100 gols na temporada, que é um número muito alto, precisava ter rendido mais hoje. Do lado do PSG é festa, né? É a garantia de um time comandado pelo Luiz Henrique batendo a sua segunda final de Champions consecutiva. Lembrando que, meu povo, mais pra frente, mais próximo do dia 30, eu vou trazer de fato uma prévia da final. Então, tudo sobre histórico, retrospecto, expectativas, opiniões, eu vou deixar para esse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, que hoje é meu aniversário e agora eu vou tirar um tempinho para comemorar também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e também eu quero saber o comentário de vocês sobre esse duelo que vocês esperam de Budapeste no dia 30. Eu vou ficando por aqui. Fui.